Olá, sejam bem-vindos ao canal Embaixadores de Cristo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Sobre este assunto da tentação de Jesus, como sabem, Jesus foi batizado no Rio Jordão e depois, através do Espírito, foi impelido para o deserto, onde teve 40 dias sem comer. Ele está numa situação debilitada fisicamente. Então está criado um cenário perfeito para o diabo atacar. Como nós sabemos, uma criança, antes de ir para a escola, tem que tomar um bom pequeno almoço. Porque, de contrário, ele está debilitado. Não vai aprender, não tem aquela capacidade de raciocínio a 100%. E o inimigo viu ali uma oportunidade, visto que ele sabia que Jesus estava como homem. E uma vez como homem, está sujeito a fracassar. O diabo, com cerca de 6.000 anos, foi adquirindo registro e aprendendo os comportamentos dos seres humanos. E ele sabe que o ser humano peca. Mas no registro de Satanás, Jesus nunca tinha pecado. Ele tinha que ter uma estratégia. Ou mais que uma estratégia. E eu acredito que Satanás se transformou num anjo de luz no momento em que ele tenta Jesus. Porque o perfil de Satanás é perspicácia, subtileza. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães ou num pão. É exemplo de Moisés, quando ele apresenta-se ao faraó e lança a vara para o chão e se transforma numa serpente. E o faraó chama os feiticeiros, os magos, aqueles homens peritos em ciências ocultas, e eles lançam duas varas, de dois deles, no chão, e se transformam em serpentes também. Ora, se os feiticeiros, os magos daquela época conseguiram fazer uma proeza dessas, sendo eles homens, Satanás não podia transformar uma pedra em pão facilmente. Mas ele não quer ser muito perceptível. Ele sabe que se transformasse a pedra em pão e mandasse-os comer, uma vez que ele estava com fome, ele detectaria ali que era Satanás que estava dentro dele. Por isso é que eu digo que ele transformou-se num anjo de luz, desculpem, e também de uma forma sutil, ele não quis transformar aquelas pedras em pães. O diabo quer que Jesus esteja sob a influência dele, quer que subjugá-lo, que ele se submeta à palavra do diabo. Mas Jesus está debaixo da palavra do Pai dele. Ele quer contrariar isso. Então, ele sabendo que Jesus é o Filho de Deus, mesmo sabendo que ele quer incutir na mente de Jesus a dúvida, como nós cristãos. Somos cristãos e nunca nos veio à mente, será que tu és realmente um cristão? Falta-te isto, falta-te aquilo. Tu passas por esta dificuldade, por aquela. Ele basicamente está a dizer a Jesus, tu és o Filho de Deus e não tens que comer? Que Deus é o teu. Está-te a dizer a ti, tu estás desempregado? Porquê é que não estás empregado? És filho de Deus? Porquê é que tu estás enfermo e não tens saúde? Então podemos imaginar uma série de coisas que nós poderíamos ter, mas não temos. Tu vais ter que me provar, se tu fores o Filho de Deus, ele sabia que era, mas que quis incutir a dúvida, mas se tu fores, então faz isto, faz aquilo. E ele usou a própria palavra de Deus. Ele quis enganar Jesus na sua própria palavra. Porque se ele queria transformar a pedra em pão, ele está logo a demonstrar quem ele é realmente, o diabo. Basicamente, o diabo quer que Jesus obedeça à sua ordem, a ordem do diabo, através das Sagradas Escrituras. É como se nós tivéssemos uma espada e usássemos a espada contra nós mesmos. Percebem aqui a ratoeira? Ele
quer que Jesus esteja sob a influência dele, mas Jesus responde sempre contrário àquilo que ele quer. E no outro caso, lança-te daqui abaixo e Deus dará ordem aos seus anjos. Ele está a incutir aqui para que Jesus cometa um suicídio. Por exemplo, na atual fase que estamos agora a passar no mundo, na pandemia, muita gente, muitos cristãos, mas muitos mesmos, não usam máscara. É como se aquele indivíduo tivesse um buraco à frente dele e ele tem fé em Deus, vai passar pelo buraco. O que é que vai acontecer? Cai. Porque ele está a tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não temos que trazer Deus, submeter Deus aos nossos caprichos. Está a ser feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Deus diz para não o tentarmos. Se o indivíduo for passar por um buraco involuntariamente, ele não sabe, Deus arranja um meio para fazê-lo desviar daquele buraco. Ou manda alguém chamar por ele, ou faz ele, sei lá, vir a um pensamento e em vez de passar por aquele caminho, vai induz a passar por outro caminho e desvia-o. Evita que ele caia naquele buraco. Mas se o indivíduo quer tentar a Deus, porque é isto que ele está a fazer, vai passar por lá. É como eu usar máscara. Eu usar máscara, estou com medo? Não, eu estou a ser prudente. Estou a ser prudente. Não estou a demonstrar medo, que não tenho fé em Deus. Porque, do contrário, estou a tentar a Deus. Estou sujeito a apanhar aquela doença. Então, nós, como pessoas de bom senso comum, vamos colocar a máscara. A pessoa até pode apanhar, mas nunca vai apanhar voluntariamente. Porque se eu não ponho, estou-me a expor a situação, não é um suicídio. Mas estou-me a expor à doença. No fundo, eu sei que se não usar máscara, eu posso apanhar a doença. Não é fé em Deus nada, irmãos. Não é nada. É falta de prudência. Agora, o diabo, na terceira tentativa, nas duas primeiras, ele diz: se tu és o Filho de Deus, ele quer incutir ali a dúvida. Mesmo sabendo que Jesus é, ele quer incutir a dúvida que ele não é, pode não ser. E para ser, e se tu és, tu tens que fazer isto como eu te estou a dizer. E usando a própria Escritura. Mas contrário ao que ela quer realmente dizer. Então, se alguém usar a palavra de Deus, distorcendo-a em seu próprio proveito, já sabeis com quem é que essa pessoa aprendeu. Porque o diabo é perito nisso. Então Deus não tem que fazer a nossa vontade. O diabo compreende as coisas dos homens, mas não compreende as coisas de Deus. Quando alguns demônios eram expulsos por Deus, e eles começavam a falar antes, eles diziam: bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo. Então o diabo sabe quem é Jesus. Sabe quem nós somos. Uma certa altura, no tempo de Paulo, um certo sacerdote tinha 7 filhos e eles tentaram exorcitar o diabo no corpo de uma pessoa, e o demónio falou por aquela pessoa e disse: nós bem sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? E deram-lhe um infesto de porrada aos 7 filhos do tal sacerdote, e eles tiveram que fugir, até ficaram sem roupas e por aí fora. Então, a terceira tentativa do diabo foi incutir a adoração a ele. Viu que já não conseguia criar a dúvida em Jesus, usou outra estratégia. Bom, até pode ser que sejas, mas olha, mas falta-te muitas coisas. Tu não consegues ser rei para os homens, mas eu posso te colocar como rei dos homens. Só que Jesus quer ser rei no coração. E o diabo quer oferecer, ao mostrar o mundo inteiro, irmãos, numa visão, conseguir mostrar o mundo inteiro, os reinos de todas as nações. Isto a mim me foi entregue. Jesus é dono de tudo, mas aprende que o homem pecou
O diabo tem livre acesso ao mundo e exerce o poder de influência sobre as nações todas, não é? E então ele quis oferecer aqueles pratos todos deliciosos, olha, de outras nações, e dá mesmo, irmãos. Conheço muitas bandas conhecidas como Rolling Stones e por aí fora, fizeram um pacto com o diabo e eles são conhecidos mundialmente. Tem sucesso. Mas é um sucesso, qual é o final? Para onde é que nos leva esse caminho? Para a destruição eterna. Então o diabo dá, mas não consegue encobrir os erros das pessoas, não é? A pessoa tem sempre o preço a pagar. Recebe aquilo, mas depois lá no final ainda fica mais pobre do que aquilo que ele realmente era. Então também podemos concluir que o diabo vai nos tentar sempre quando? Como ele conhece o ponto fraco de cada um e conhece a inclinação de cada um. Por exemplo, se eu gostar muito de vinho e de me embebedar, ele vai nos fazer aparecer a garrafa à frente. Porque vê que nós estamos num ponto com uma certa inclinação para o vinho e ele vai mesmo colocar-nos nesse preciso momento a garrafa à frente. Então não é fácil. Porque ela age de uma maneira sutil. E nós, quando somos cristãos, nós nos apercebemos dessa hora, quando temos intimidade com Deus. Então, segundo a perspectiva de Deus, nós podemos estar desempregados, podemos estar enfermos, seja o que for, alguma coisa que nos falte, nós vamos sempre alimentar com a palavra de Deus. E vamos esgrimar contra o diabo com a palavra de Deus. Então nós queremos a glória do mundo ou a glória dos homens, ou queremos que Deus seja glorificado em nós? Como isso é possível, Deus ser glorificado em nós? Se fizermos a sua vontade. Então vamos alimentar a Deus diariamente e combater um bom combate. Eu chamo Edmundo do canal Embaixadores de Cristo. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Foi um prazer estar convosco. Até uma próxima, se Deus quiser.